Ok, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Desta vez, nossa última aula para o avanço da matéria e da disciplina de Cálculo 1. Ok, para acabar então o período desse conteúdo do Cálculo 1, a gente vai falar do último tópico, que seria integrais impróprias. Ok? Mais uma vez, passando antes de entrar em matéria, passando informações para vocês. A nossa prova, a data, as datas, os horários já estão disponíveis na plataforma AVA, no ambiente virtual de cálculo 1 unificado. Como que vai ser a prova? Vai ser da mesma maneira que a P1, ok? Da mesma maneira que a P1. Então, recomendo que façam. Os que não conseguiram fazer a primeira avaliação, já sabem como que funciona. Se não sabem, o regulamento está na plataforma AVA também. Quem não fazer uma das duas provas, automaticamente vai ficar reprovado. Ok? Então, é melhor os que não fizeram, conseguiram fazer por alguma razão a P1, façam na P2. Ok? Beleza. Mais ainda, com relação à aula dessa semana, como falei a semana passada, hoje é nossa última aula para o avanço, né? E as aulas de quarta e sexta-feira dessa semana são para aulas de exercícios. Então, a aula da quarta vai ser aula de exercícios e tirar dúvidas, tá? Aula de exercícios e dúvidas. Então, vocês podem trazer alguns exercícios que vocês não conseguiram fazer ou não entenderam o raciocínio, o argumento, alguma coisa assim, desde o tópico de problemas de otimização até esse tópico de hoje, que seria integrais impróprias, ok? Então, a quarta-feira vai ser a aula normal de resolução de exercícios e dúvidas, ok? A quinta-feira também vai ser a aula de resolução de exercícios e tirar dúvidas. Só que por causa de razões que eu não, ou seja, por uma razão muito importante, eu não vou poder dar a aula síncrona da sexta-feira. Na quarta-feira é normal. A gente vai vir 3 horas, tirar dúvidas, fazer exercício. A sexta-feira eu estava pensando fazer o seguinte. Se vocês tiverem mais dúvidas, se querem que eu faça mais exercícios, se a gente não conseguir tirar todas as dúvidas e fazer todos esses exercícios que vocês estão pensando, têm dúvidas em fazer, na quarta-feira vocês me mandam ao e-mail ou me falam na quarta-feira depois da aula para eu melhorar o e-mail. Me mandam no meu e-mail os exercícios com os números da lista ou os exercícios, fotografias, sei lá, para eu fazer e subir a aula gravada no AVA da sexta-feira. Sim, a sexta-feira, como falei, por razões que eu não posso evitar, não vou conseguir dar aula síncrona. Então, a sexta-feira a gente não vai ter aula. Mas, mesmo assim, eu vou disponibilizar a aula correspondente de exercícios desse dia, sim? Então, para eu poder montar a aula de exercícios desse dia e dúvidas, vocês podem me mandar até quarta-feira ou até a quinta-feira pela manhã suas dúvidas ao e-mail. Se tiver um exercício, tirar uma foto com o telefone e mandar essa foto em PDF para o meu e-mail, tá bom? Aí, lembrando que, pedindo para o meu e-mail, professor, não entendi esse exercício, estou querendo que me explique um pouquinho melhor, então eu vou pegar esse exercício e vou montar com todos os que me mandem, todos os exercícios que me mandassem até a quinta-feira da manhã, meu e-mail, eu vou montar uma aula, vou gravar a aula e vou disponibilizar como aula da sexta-feira, ok? Beleza? Ficamos assim? Se ninguém mandar exercícios, então, mesmo assim, eu vou gravar uma aula, sim, para disponibilizar na sexta-feira, que vai ser correspondente na sexta-feira,
mas com os exercícios que eu achasse relevantes, tá? Beleza? Se ninguém manda exercícios. Ok? Ficamos assim, então. Mais uma vez, aula da quarta é normal, exercício, resolução de exercícios, dúvidas. Aula da sexta-feira, não vai ter aula, mas vocês, quem tiver dúvidas sobre exercícios ou sobre a matéria toda, desde problemas de otimização até o tópico de hoje, integrais impróprias, me mandam ao e-mail sua dúvida e ou o exercício que vocês querem que eu faça. Assim eu vou poder montar uma aula, vou gravar, resolvendo e tirando essas dúvidas para poder disponibilizar essa sexta-feira. Ok? Perfeito. Com essas informações, então, a gente podemos começar com o último tópico de cálculo 1, que seriam integrais impróprias. Ô, professor, Então, só uma coisa pode falar. antes de começar. Tu prefere que eu mande por PDF mesmo, então? As questões? Mesmo assim, se puder em PDF, não. Se você pode tirar uma foto, está bem. Desde que seja legível, tudo bem. Tudo Ah, certo. tá bom, então. Beleza. Ok? Perfeito. Ok. Então, o que são integrais impróprias? Então, a gente sabe, quando a gente estudou integral indefinida, integral definida, o conceito de integral definida, a gente definiu quando dissemos que uma função é integrável e tudo isso. Só que, né, para a gente definir integrais definidas para funções que são não necessariamente contínuas, né, mas tem que ter descontinuidades finitas e do tipo salto. Esse do tipo salto quer dizer que a função é limitada nesse intervalo onde você está integrando. Por exemplo, a gente estava pegando funções sempre em intervalos fechados, né? Que não necessariamente eram contínuos, sim? Mas dizíamos que essa função vai ser integrável, se vocês lembram, se existe esse número real, né? Que era a integral definida de A até B, f de x diferencial de x. O que quer dizer que exista? Que tem que ser um número real, sim? Minha função, essa daqui, não necessariamente tinha que ser contínua. Sim? Em geral, você tem que pedir para que seja integrável, que essa função seja limitada. Não precisa ser contínua. Limitada quer dizer equivalente a dizer que existe uma constante m, um número positivo real, sim? Tal que, em valor absoluto, tua função sempre fica menor ou igual a esse valor m para todo x, numerinho entre a e b. Sim? Isso quer dizer mais ou menos graficamente que se você tem o intervalo AB, x, y, então a função para que seja integrável, esse daqui tem que existir, que seriam a primeira definição, a definição é usar partições de Riemann, né? Minha função não necessariamente tem que ser contínua, mas sim tem que ser limitada. O que quer dizer limitada? Quer dizer esse negócio, ou seja, a gráfica mais ou menos poderia ser assim. Aqui diz contínua, bem, e aqui diz contínua e bem aqui. Por exemplo, essa poderia ser a gráfica da minha função. Essa função é limitada, porque se você pegar aqui o valor absoluto, que nesse caso que é positivo, esse daqui, esse valor, eixo y, esse valor, que seria o valor máximo da função, se vocês quiserem no intervalo AB, não é contínuo a minha função, cuidado. Eu posso pegar esse valor aí, esse número, que é positivo. Sim? Então, esse valor, qualquer outro valor x que você pegar aqui e você avaliar na sua imagem, que seria f de x, esse f de x sempre vai ser menor ou igual que esse m, ou seja, vai se satisfazer esse negócio. Isso basicamente quer dizer, como eu falei, usando a gráfica de f, não interessa se é positivo ou negativo, tem parte positiva ou negativa a gráfica de f, mas sempre a gráfica de f fica atrapalhada em uma banda
de tipo de comprimento vertical 2 vezes m, onde m é esse daqui, esse número que existe. Ou seja, basicamente, isso quer dizer que o gráfico, se minha função for limitada no intervalo AB, a minha função não necessariamente tem que ser contínua, né? Poderia ser descontínua, sei lá. De novo, aqui. Poderia ser negativa, positiva, tanto faz. Aqui é vertinho, e poderia vir aqui o valor. Então, que seja limitada quer dizer isso. Que sempre você pode encontrar um valor m, e esse vai ser menos m, esse m vai ser positivo, portanto, esse menos m vai ser negativo, tá ok? A gráfica de tua função fica atrapalhada nessa banda de vertical de 2 vezes comprimento 2 vezes m. Se a gráfica não fuge dessa região, desse quadradinho. Por exemplo, se vocês desenharem esse quadradinho, esse retângulo no plano R2, retas verticais por A e por B, sim? E reta horizontal por M e por menos M, então você vai considerar esse retângulo. Então, se tua função for limitada no intervalo AB, quer dizer que a gráfica de tua função vai ficar sempre dentro desse retângulo. Sim? De lado, por exemplo, o comprimento do intervalo AB e a altura 2 vezes m. Não vai fugir nunca. Isso quer dizer que uma função seja limitada. E se vocês percebem, na definição de integral definida, a gente definiu uma função que seja integral para esse tipo de funções, ou seja, para funções limitadas em um intervalo fechado. Uma função que não seja limitada, que não satisfaz essa coisa, o que quer dizer? Graficamente, que o gráfico tem que fugir sempre desse retângulo. Ou seja, não existe nenhum número m que faz possível isso. Ou seja, você não pode atrapalhar o gráfico de tua função f no intervalo AB em um retângulo desse tipo. Sim? Para todo m. Ou seja, que não seja limitada quer dizer que sempre fuge. Sempre tem um pedaço da gráfica de nossa função f que sempre vai fugir. Sim? Então, nesse caso, agora a gente já estudou como que o conceito de integral definida para esse tipo de funções limitadas. Sim? Mas agora existem funções que não são limitadas. O que acontece com as funções que não são limitadas? E além disso, para a função a integral definida fica definida para, a gente definiu para intervalos fechados. Mas alguém poderia se perguntar, mas professor, o que acontece para intervalos infinitos? Por exemplo, desde zero para frente, para mais infinito, ou desde menos infinito até zero. Será que eu posso definir o conceito de integral? Algum conceito análogo de integral definida para funções em intervalos limitados? E a ideia é que sim. Sim, a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, é basicamente a mesma. Você usar o que você já definiu agora para tentar definir novos conceitos, é estender a definição. Sim? Então, o conceito de integral definida a gente vai definir agora, sim? Para funções não limitadas, como falei. Isso quer dizer que sempre vão fugir da tua função, sempre vai fugir em intervalos finitos. Intervalos finitos quer dizer que são desse tipo. Fechado a B ou aberto a B, sei lá. Aberto de um lado, fechado de um lado. Ok? Mas também vamos a definir, por exemplo, pode ser esse tipo de integral. A segunda, integral de 1 a 3, diferencial de x sobre x menos 1. Essa vai ser uma integral imprópria. Não vai ser uma integral definida. Porque lembrem que a função 1 sobre x menos 1, ela não é contínua, nem sequer é definida quando x é igual a 1, porque em x igual a 1 temos problemas, porque o denominador se anula. Sim, então não fica definida. E tampouco nessa parte, a função tampouco é, tipo, a descontinuidade não é de salto. Ou seja, não é um pulo, como desse tipo a nossa descontinuidade. De fato, em x igual a 1, essa função é uma hipérbola, ou seja, vai para menos infinito e para mais infinito. Sim, então, aí minha função não é limitada, não é desse tipo. A gráfica da minha função não é desse tipo.
Então, como que eu defino essa integral? Será que existe esse conceito de integral? Será que eu posso definir esse cara aí? Então, também existem funções, como falei, conceito de integrais em intervalos infinitos. Aqui era no intervalo finito, de 1 a 3. Mas que acontece, por exemplo, a função 1 sobre x no intervalo infinito, de 1 até mais infinito. Seria no primeiro caso. Então, esse tipo de integrais, a gente vai chamar integrais impróprias. Ok? Então, esse tipo de integrais a gente vai estudar agora. Como que podemos encontrar o valor, ou como que técnicas para encontrar valor, quando dizemos que elas existem, quando dizemos que elas são convergentes, tudo isso, ok? Então, como eu falei, tem dois tipos de integrais aqui, impróprias, como vocês já estão vendo. O primeiro tipo vai ser quando a gente tem uma função definida em um intervalo infinito. O segundo tipo vai ser quando a gente tem uma função em um intervalo finito, mas pelo lado esquerdo ou direito temos descontinuidade, e não de tipo salto, sino que num extremo a nossa função pode ir para mais infinito ou menos infinito. Sim? Ou seja, vamos a dizer que nossa função não seja limitada. Tá? Então, vamos a primeiro começar com os de primeiro tipo. ¿Sí? Cuando nuestra función fica definidas en intervalos infinitos. ¿Sí? Dois casos. Vou pegar un número A real, pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser o zero, depende do caso. E uma função f que vai definida do intervalo fechado A até mais infinito. Uma função. Então, eu vou supor que essa função, para cada t número real maior ou igual que A, seja integrável. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea integrável? Que ese valor de esa integral existe, es un número real. ¿Sí? Eso quiere decir que existe, é um número real. Então, a gente define a integral imprópria, essa integral imprópria, de A até mais infinito da função f de x diferencial de x, sendo como um limite de integrais definidas. ¿Sí? Agora, então, eu estou pegando no limite superior qualquer valor t, ¿sí? Calculo o valor dessa integral definida de a a t de f de x diferencial de x, porque eu sei por dato, por hipótese, que essa função é integrável para qualquer intervalo a t, para todo t maior ou igual que a, e pego o limite, ¿sí? Quando esse t vai para mais infinito. Se esse limite existir, ou seja, essa vai ser a definição desde que o limite existe, né? Então, como é um limite, a gente sabe que esse limite pode existir ou não, ¿sí? Quando existir, a gente diz, existe quando ele é um número real. Esse daqui do lado direito tem que ser um número real, quando a gente diz que existe. Nesse caso, a gente vai dizer que essa integral imprópria do tipo 1 vai ser convergente. Caso contrário, dizemos que é divergente. Ok? Analogamente, você pode fazer a mesma definição, agora a gente fez no item A para intervalos do tipo, desde um número real para mais infinito. Agora você pode fazer a mesma definição desde menos infinito até um número real. Isso é o que vem no item B. Sim, no item B, agora eu considero uma função que está definida no intervalo infinito, desde menos infinito até B, fechado. E vou supor que minha função é integrável para todo intervalo do tipo t até b, fechado. Isso é o que quer dizer aqui. O que quer dizer que é integrável? Que existe esse número real. Que a integral define existe, que quer dizer que existe é 1. Ok? Então, eu vou definir de maneira análoga a integral imprópria de f de x diferencial de x, como sendo, calculo essa integral definida desde t até b, f de x diferencial de x, e agora faço tender t indo para menos infinito. Sim? Então, de novo, mais uma vez, desde que esse limite existe.
Então, como é um limite, ele poderia existir ou não. Isso. Então, do que estou falando é isso, Rafael. Quando a gente diz, ou seja, quando esse limite, como é um limite, essa é a definição. E não sei se existe ou não. Como está a definição tal como está te dizendo que essa integral aqui imprópria, você vai definir dessa maneira, sim? Como um limite de integrais definidas. Só que como você está definindo como limite aqui, a gente viu que esse limite, qualquer limite, como todo limite, poderia existir ou não. Ou seja, poderia ser um número real ou não. Quando esse limite existir, ou seja, quer dizer que é um número real, sim? Negativo ou positivo, sei lá, mas é um número real, a gente diz que essa integral imprópria é convergente. Caso contrário, dizemos que é divergente. Ok? Então, como falei, as integrais acima impróprias são chamadas impróprias tipo 1, que são desse tipo, né? São ditas convergentes se os limites correspondentes acima existem. Aqui, o que quero dizer quando existem? Quero dizer que eles são números reais. Se esses limites aqui, tanto no item A como no item B, existem e são números reais. Ok? Agora, juntando os dois conceitos do item A e do item B, acima, para intervalos infinitos, você também pode definir a seguinte integral imprópria. Agora, por exemplo, vamos a pensar numa função, aqui no item C, estou pensando que minha função fica definida de menos infinito até mais infinito e vai para os reais. Isso, analogamente, são todos os reais. Sim? Tais que satisfazem as duas coisas. Esse de aqui, que a gente já sabe como definir pelo item A, e esse de aqui, que a gente já sabe como definir pelo item B, são convergentes. Sim? Então, você pode definir, você vai pegar qualquer número real A, e você pode definir essa integral da seguinte maneira. Vai pegar a integral imprópria desde menos infinito até esse número real A que escolheu, mais a integral desde esse A até mais infinito. Tá? Então, agora a pergunta aqui é, essa definição independe ou depende do número que eu particular que eu estou escolhendo A? A resposta é que não. Você pode pegar qualquer numerinho A. Sim? Não importa qual numerinho você pegar. Então, a escolha a decide você. Você que faz a escolha desse numerinho A para calcular integrais desse tipo, desde menos infinito até mais infinito. Ok? Beleza. As mesmas definições aqui, as mesmas definições, essas funções, esse tipo 1, então, são para intervalos infinitos, integrais impróprias. As mesmas definições análogas, Ô, professor, a gente uma, pode, uma dúvida. O B tem que ser maior que o A ali, naquela pode definição. aqui? Isso. Esse Não, B tem que ser maior B, que o A de cima? não, 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 não. É qualquer. Aqui, no primeiro item A é um número real qualquer. Pode ser 1, pode ser negativo, pode ser positivo. Aqui igual. No item B, B é um número real qualquer. Não é necessariamente maior ou igual que A, é qualquer. Ok? Ok. Então, definições análogas a gente vai fazer agora para integrais impróprias do tipo 2. Então, agora, como falei, agora a gente vai pegar funções não limitadas, mas que sejam limitadas em intervalos fechados. O que quero dizer com isso? Então, item A. Vamos supor, vamos pegar uma função definida agora num intervalo finito, que seja fechado em A e aberto em B. Sim? Não limitado. Sim, não limitado. O que quer dizer? Que a gráfica não fica limitada. O sea, não existe um M tal que o valor absoluto de f de x é menor ou igual que M. O sea, a gráfica dessa função não pode ser fechada em um retângulo, como a gente falou ao começo da aula. Tá? Sempre tem parte da gráfica de f que foge de qualquer retângulo. Okay? Daqui a pouco eu vou fazer um desenho gráfico. E
tal que satisfaça o seguinte, que seja limitada e integrável em todo intervalinho desse tipo, do seguinte tipo, intervalinho fechado a t, com t sendo um número menor estricto do que b. Tá? Se isso acontecer, a gente define a integral imprópria de A até B, f de x diferencial de x como sendo igual da mesma maneira. Você vai calcular o valor da integral definida de A até t, f de x diferencial de x, esse existe, é um número real, essa integral definida. Por quê? Porque por hipótese essa função é integrável em todo intervalo desse tipo. Sim? E você agora vai pegar limite quando t vai para b, mas agora pela esquerda. Sim? Então, se esse limite, essa é a definição. Sim? Ou seja, essa integral imprópria se define assim, como esse limite. Como falei, como é um limite, de novo, como nos casos anteriores, como no tipo 1, ele pode existir ou não pode existir. Ou seja, ele vai ser um número real ou não. Quando ele é um número real, a gente diz que essa função, que essa integral imprópria do lado esquerdo é convergente, de maneira análoga. Sim? Você faz a mesma definição agora no item B, sim? Só que agora você vai pegar aberto o intervalo mesmo, só que agora a gente no item A pegou fechado em A, aberto em B. Agora fazemos o contrário, pegamos aberto em A e fechado em B. E vamos supor agora essa função seja não limitada, nesse intervalo, mas seja limitada e integrável em todo intervalo fechado do seguinte tipo: t até b, onde t tem que ser um numerinho maior estricto do que a. Sim? Analogamente, você vai definir a integral imprópria de a até b de f de x diferencial de x como sendo, primeiro você calcula a integral definida de t até b de f de x diferencial de x, a qual existe, porque minha função estou supondo que é integrável, limitada, e você pega o limite quando t agora se aproxima de a pela direita agora. Por isso esse sinal mais. Sim? Aqui limite acima no item B A, sinal menos, que dizer limite lateral esquerdo. Ok? Essa é a definição. Então, como que calcula essa integral imprópria aqui? Desse tipo, usa essa definição do limite. Como é um limite, de novo, ele pode existir ou não. Ou seja, ele vai ser um número real ou não. Depende do caso. Né? Então, antes de passar ao último item. Então, como eu falei, o que quer dizer que não seja limitada nesse intervalo? Por exemplo, para o item A, uma função que não seja limitada, por exemplo, no item fechado em A, aberto em B, quer dizer um negócio assim. Ou seja, uma função que satisfaz essa hipótese, que seja integrável em todo o intervalo AT desse T. Então, isso quer dizer o seguinte, você vai pegar qualquer T aqui, que seja menor estricto que B. Isso é o que quer dizer aqui. Obviamente, aqui estou pensando por causa dessa parte aqui, que T pode ser A também, maior ou igual que A, mas não pode ser B, sempre tem que ser restrito, ok? Então, e minha função para qualquer T menor que A e menor estricto do que B, maior ou igual do que A, seja nesse intervalinho, AT, eu não sei como é minha função, mas tem que ser limitado. Ou seja, esse intervalinho, eu posso encontrar um retângulo, porque é limitado, por exemplo, desse tipo, sei lá, posso encontrar um retângulo, tal que a gráfica de minha função f, no intervalo a a t, vai ficar atrapalhada nesse retângulo, não vai fugir desse retângulo. Isso acontece para qualquer t menor estricto que b e maior ou igual do que a. Ou seja, você vai fazendo variar t nesse rango e você vai construindo muitos retângulos, onde a gráfica da tua função fica atrapalhada. Por exemplo, vamos supor que seja contínua. Então, a gráfica da função poderia fazer o seguinte, poderia fazer isso. Nesse 0, em A e T. Isso para qualquer T, com essas condições.
sim? Mas ela quer dizer, a primeira condição diz que f no intervalo AB, fechado em A e aberto em B, não é limitada. Isso quer dizer que, por exemplo, então, como para qualquer t menor estricto é limitada, quando eu me aproximar a B, poderia acontecer, então, a gráfica tem que sair de qualquer retângulo, de qualquer tamanho. Se a gráfica não fica atrapalhada. Agora, considero o intervalo tudo, AB. Então, a gráfica tem que fazer alguma coisa assim. Poderia ser para mais infinito, ou poderia vir para menos infinito. Vou supor que vai para mais infinito. Se a gráfica continua. Então, por causa de aqui que vai crescendo para mais infinito, quando eu me aproximo a B pela esquerda, ela sempre possui valores muito grandes. A função f de x sempre, se vocês quiserem, nessa gráfica, limite de f de x é mais infinito quando x se aproxima a B pela esquerda. Cada vez que eu pego valores de x, me aproximando pela esquerda a B, ¿sí? Os valores da função f de x vão ficando cada vez arbitrariamente mais grandes. Isso que quer dizer isso, né? Então, isso basicamente está acontecendo. Isso é uma função não limitada. De novo, como falei, a gráfica também poderia vir aqui embaixo. Tudo bem, não tem problema. Sim? Então, um negócio desse tipo, uma função que não seja limitada para o item A, tem que ter um comportamento desse tipo. Sim? Quando eu me aproximo do extremo do intervalo que fica aberto, ela tem que ser, os valores têm que tender para mais infinito ou para menos infinito. Okay? Isso quer dizer que não seja limitado. Okay? Analogamente para o item B. Agora, no item B, vai acontecer a mesma coisa que no item A, só que você vai trocar agora. Você vai fechar em B, vai abrir em A. Então, agora, no lado que temos A, aí os valores da função vão ser mais infinitos ou menos infinitos. Ok? Isso quer dizer que uma função desse tipo não seja limitada. Ok? Agora, com esses dois conceitos acima, dois itens A e B desse tipo, a gente pode definir, então, agora temos uma função definida no intervalo AC união C aberto, C união C aberto, B fechado, NR. Não limitado. Vou fazer um gráfico que satisfaz as condições dos itens A e B nesses intervalos. Fechado A, aberto B, aberto C, fechado B, respectivamente. Que quer dizer que satisfazem as condições, por exemplo, para o intervalo AC, minha função não é limitada, mas é limitada em qualquer intervalo do tipo A a T, com T agora menor estricto que C. Ok? Analogamente para o segundo intervalo. Isso é o que quer dizer aí. Então, definimos agora a integral imprópria de A a B, f de x, diferencial de x. Agora você vai pegar esse valor onde a função não está definida, que seria o C. Lembrem que aqui, no domínio da minha função, é união de intervalos menos 1, que seria o C, que é aberto. Então, em C, é justamente onde eu tenho uma descontinuidade, não do tipo salto, sino infinito. Sim, daqui a pouco eu vou fazer um desenho. Então, essa integral imprópria, nesse caso, se satisfaz as condições do item A e B nesses respectivos intervalos, a gente já sabe pelo item A como definir essa integral imprópria, mas a gente já sabe como definir essa integral imprópria. Se cada uma das integrais do lado direito, essa daqui e essa daqui existir, a gente define a integral imprópria dessa forma. Ou seja, você quebra a tua integral em duas integrais impróprias, que a gente já conhece. De maneira análoga, as integrais impróprias acima desse tipo 2 vão ser ditas convergentes se os limites que as definem, por exemplo, no item A e B, se esses limites aqui existem, que quer dizer que existem sejam números reais. Sim? Caso contrário, vamos dizer que essas integrais impróprias são divergentes.
Ok? Então, desenho para o item C. O que quer dizer uma função desse tipo que não seja limitada? Então, eu tenho minha função no intervalo A, C e B, que satisfaz as condições dos itens A e B, quer dizer que para qualquer, vamos a ter problemas aqui no ponto x igual a C, e ela não é limitada. Então, mais, como satisfaz as condições, qualquer t que eu pegar menor que C, maior ou igual que A, minha gráfica da minha função é limitada. Isso quer dizer que eu posso ficar a gráfica da minha função f fica atrapalhado num retângulo de um lado, o comprimento do intervalo AT. Analogamente, para o intervalo aberto, C a B, né? Então, eu pego qualquer t agora maior que C, T1, por exemplo, menor ou igual que B. Então, a gráfica, eu posso construir um retângulo, para que a gráfica de minha função fica atrapalhada nesse retângulo. Mas como minha função não é limitada no intervalo união desses dois, não é limitada, sim? Isso quer dizer necessariamente que quando eu me aproximo pela direita ou pela esquerda a Z, os valores de f de x têm que ficar mais infinito ou menos infinito. Tanto faz. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, a gráfica poderia fazer o seguinte: pela direita, pela esquerda, a gráfica poderia fazer o seguinte quando me aproximasse. Então, aqui eu vou desenhar aqui, que seja menos infinito, e aqui mais infinito. Desenhar desse lado, mais infinito. Sim? Então, que não seja limitada, quer dizer que vai ter um comportamento mais ou menos assim. Que é a gráfica da minha função. E podemos pensar pela direita, agora que vai indo para mais infinito. Sim? Então, é uma coisa assim. Mas, nesse caso, as integrais, como você que agora estamos integrando desde A até B. Isso é que seria uma integral indefinida. Por que não seria uma integral definida essa função? Porque justamente em C, a minha função tem uma descontinuidade. De fato, ela não está no domínio da minha função, o valor C. Sim? Então, ela não é uma integral definida. Então, nos exercícios, a gente vai ver que vocês têm que ter muito cuidado agora daqui para adiante, quando vocês olhem uma integral definida, e se perguntar se ela é definida ou é imprópria. Sim? E isso vocês vão ver quando, olhando para a tua função, se ela é contínua ou descontínua, ou se a descontinuidade de que tipo. É do tipo salto ou infinito. Infinito é, por exemplo, dessa maneira. Sim, poderia acontecer uma coisa disso. Ok? Mas nesse caso, então, essa integral é imprópria e a definição, como que você tenta resolver, como que você tenta calcular essa integral imprópria? Bom, você quebra em dois integrais impróprias, que são as mesmas que nos itens A e B, do tipo 2. Tá bom? Beleza, então, para ver como que se aplica esses negócios, essas definições, a gente vai fazer exemplos para ver, para treinar. Então, passamos aos exemplos. Então, exemplo 1. Aqui tem integrais impróprias importantes. Uma delas é a seguinte. Para valores de P real, a integral 1 até mais infinito diferencial de x potência P, converge então, P é um número real. O exercício pede que valores de P número real é tal que quando eu calculo essa integral imprópria, ela converge. O que quer dizer converge? Que ela seja um número real. Sim? Um número real. Ok. Como que você tem que fazer? Analisar casos, né? P. Agora, como que você vai analisar casos?
A sugestão é pegar como referência o valor P igual a 1. Então, você vai pegar o valor P igual a 1 e vai analisar 3 casos. Quando P é igual a 1, quando P é maior ou estricto do que 1 e quando P é menor ou estricto do que 1. Ok? Então, o que acontece se P é igual a 1? Se P é igual a 1, então essa integral imprópria se reduz a calcular essa função. ¿Sí? Definição dessa integral, estamos em intervalos infinitos. Então, definição me diz, eu uso a definição, essa integral imprópria tem que ser calculada como limite quando t vai para mais infinito da integral definida 1 até t, diferencial de x sobre x. Agora, que faz? Que temos que fazer? O limite se mantém e calculamos a integral definida do lado direito, essa parte. Então, se vocês lembram, como é uma integral definida, a teorema fundamental do cálculo seria logaritmo do absoluto de x, certo? Mas como meu intervalo é 1 até t, e t maior ou igual do que 1, então o absoluto desaparece. Seria logaritmo natural de x, entre 1 e t, certo? Aí, então, avaliamos. Limite quando t vai para mais infinito seria logaritmo natural de t menos logaritmo natural de 1. Mas logaritmo natural de 1, a gente sabe que é 0. Então, eu só fico com logaritmo natural de t. Certo? Então, qual é o limite do logaritmo natural de t quando t tende para mais infinito? Vocês têm que lembrar da aula de limites que o logaritmo natural é crescente. Então, quando t cresce, isso quer dizer essa notação aqui, quando t cresce bastante, o logaritmo também cresce, e positivo. Então, isso daí vai ser mais infinito. ¿Sí? Isso quer dizer que esse valor aqui, da integral imprópria, cada vez vai tomando valores muito grandes. Ok? Não é um número real. Beleza. Analisamos os outros casos. O que acontece se P é maior do que 1? E agora P é maior ou estricto do que 1. Vamos fazer a mesma continha, só que agora a integral de 1 imprópria de 1 até mais infinito diferencial de x, agora vai ser x potência P. Definição da integral imprópria me diz que isso pode ser calculado como o limite quando t vai para mais infinito de 1 até t, diferencial de x, xp. Ok? Continuo. Limite quando t vai para mais infinito, calculo o valor da integral definida dessa função. Se como é potência, a gente sabe, porque p é número maior estricto real, a gente sabe que isso vai ser integral da potência, a gente já sabe, 1 menos p, 1 menos p, aliado entre 1 e t. Certo? Continuo, avalio minha função. T mais infinito, então quando x é igual a t, seria 1 menos p sobre 1 menos p, menos, quando x é igual a 1, 1 a potência 1 menos p sobre 1 menos p. 1 a qualquer potência seria 1. Então, quero calcular o limite quando t vai para mais infinito dessa potência, dessa função. Agora, mas isso daqui, por propriedades do limite, se reduz a calcular o limite quando t vai para mais infinito da potência da função t, a potência 1 menos p, todo isso sobre 1 menos p, menos limite de uma constante, seria a mesma constante. De fato, este sinal, vou fazer o seguinte, vem aqui sinal 1 menos p, mas esse sinal menos aqui diante, ele pode ser introduzido aqui no denominador. Com menos, ele vai virar p menos 1. Ok? Eu introduzi o sinal menos à frente de 1 sobre 1 menos p no denominador. Ok? Então, basta saber onde que vai o limite, se existe ou não.
Então, aqui você tem que lembrar quem está pegando. P é maior que 1. P é maior que 1. Então, 1 menos P é negativo, ou seja, é um número negativo, certo? Então, essa potência T, a potência 1 menos P, quer dizer que T é uma potência negativa. Por exemplo, T a uma potência S negativa, quer dizer que eu posso escrever como T 1 sobre T, P menos 1. Onde P menos 1 agora vai ser positivo. E T aqui, esse T, como estou pegando o limite aqui, está crescendo, está indo para mais infinito. Então, aonde que vai essa função 1 sobre T a potência P menos 1, quando a minha potência P menos 1 é positiva? Isso daqui, se o T vai para mais infinito, isso daqui vai para zero. Porque vai ser 1 dividido entre um número muito grande, porque T está tomando valores arbitrariamente grandes. ¿Sí? Então, isso quer dizer que esse limite aqui, esse limite vai para zero. E somente ficaria com 1 sobre P menos 1. Ok? Ou seja, nesse caso, quando P é maior ou estricto do que 1, o valor dessa integral imprópria, que é um limite, existe e é um número real, que seria 1 sobre P menos 1. ¿Sí? É um número real. Okay? Nesse caso, para P maior ou estricto que 1, essa integral imprópria é convergente. Tá? O último caso, de maneira análoga. Se agora P for menor ou estricto do que 1, você faz a mesma continha, usa a definição de integral imprópria, e você vai chegar ao seguinte, você faz a mesma continha aqui. Definição, integral definida, integra, avalia, e chega a esse limite. Certo? Então, fazendo as mesmas contas, você chega aqui, esse limite, T mais 1, T1 menos P, sobre 1 menos P, mais 1 sobre P menos 1. Sim? Fazendo as mesmas contas. Só que vai variar aqui. Esse limite agora, esse daqui é um número real. Esse daqui é um número real. Basta calcular esse limite. Esse limite agora vai ser mais infinito. Por que vai ser mais infinito? Ou seja, vai ser um número muito grande positivo. Por que vai ser um número muito grande positivo? Dessa parte aqui da hipótese de que P é menor que 1, então 1 menos P agora é positivo. Imaginem 1/4, 1/2, 100. Então, essa potência positiva, quando T se faz muito grande, aonde que vai esse daqui? Esse cara se aproxima também de um número muito grande. Esse daqui, esse limite vai ser mais infinito. E mais infinito, um número muito grande, somado a algum outro número, vai continuar sendo mais infinito. ¿Sí? O sea, vai ser 1 menos P menos 1, mas isso vai continuar sendo mais infinito, porque esse daqui é um símbolo, uma simbologia de que é um número arbitrariamente muito grande positivo. Já, se você somar algum número finito, algum número negativo ou positivo, com esse número muito grande, ele vai continuar sendo bastante grande. Ok? Então, o limite, nesse caso, dessa integral imprópria, o valor dessa integral imprópria é mais infinito. Então, finalmente, dos três casos, a gente pode concluir de P igual a 1, P maior estricto que 1 e P menor estricto do que 1, a gente conclui o seguinte. Assim, a integral imprópria de 1 até mais infinito da função diferencial de x potência P, então vai ser 1 sobre P menos 1, se P é maior que 1. Neste caso, é um número real, isso quer dizer que a integral imprópria converge, ¿sí? Porque é um número real. Nos demais casos, a gente viu que é mais infinito.
O sea, para P menor o igual do que 1, para P igual a 1 é mais infinito, para P menor ou igual do que 1 é mais infinito. Então, nesse caso, a gente quer dizer que essa integral imprópria diverge. Então, a não esquecer esse valor dessa integral imprópria, porque a gente vai usar mais para frente, para os testes de comparação. Ok? Valor dessa integral. Valores do P real, para que essa integral imprópria de 1 até mais infinito converja, é justamente quando P é maior ou estricto do que 1. Se P é menor ou igual do que 1, essa integral diverge. Ok? Exemplo 2. Exemplo 2. Decida ou determine a convergência de a integral de menos infinito até infinito, diferencial de x, x quadrado mais a quadrado. Onde a é um número real, vamos botar um número real positivo. Ok? Então, solução. Notem que agora esse valor dessa integral é imprópria, porque agora está de menos infinito até mais infinito. Só que não é do tipo A nem do tipo B, não é do tipo 1, nos itens A e B. É a combinação dos dois. O que me diz a definição? Você tem que quebrar esse daí em 2, né? A segunda definição, para calcular, para ver se essa integral imprópria converge ou não, você tem que quebrar ela da seguinte maneira. Aqui estou usando a definição da integral imprópria do tipo 1, em intervalos infinitos. Eu tenho que escolher qualquer número real, ¿sí? Desde menos infinito até esse número real. Daqui a pouco eu vou escolher qual. A quadrado e quebrar ela em 2, né? 2 integrais simples. Esse número real que eu escolhi é mais infinito, diferencial de x, x quadrado mais a quadrado. Ok? Agora, que número reais posso escolher? Da definição acima do item C no tipo 1, me diz não interessa. Você escolhe qualquer número real. Em particular, para as contas, eu vou escolher um número 0. Ok? Vocês poderiam escolher o 1, tudo bem. Poderiam escolher o menos 3, tudo bem. Para as minhas contas, eu vou escolher o 0. Ok? Então, para ver se essa integral agora imprópria converge ou não, eu tenho que ver se essas duas daqui são convergentes, ou seja, se existem e são números reais. Então, primeiro eu vou ver essa daqui. Vou chamar a essa daqui, então, triângulo. Eu vou chamar a essa daqui 2 triângulos. Ok? Então, triângulo. Triângulo quer dizer que desde menos infinito até 0, diferencial de x, x quadrado mais quadrado. Definição, integral imprópria, me diz que o limite, quando um t vai para menos infinito agora, de t até 0, diferencial de x, x quadrado mais a quadrado. Propriedades de integral, teorema fundamental do cálculo, parte 1, parte 2. A gente já sabe como integrar esse daqui, da aula passada, ou da aula da semana passada de integrais trigonométricas, seria um arco tangente, né? Então, isso seria, por substituição trigonométrica, seria arco tangente de x sobre a, avaliada entre t e 0. Certo? Continuo. Limite, quando t vai para menos infinito, avalio. 1 sobre a pode sair constante. Então, quando x é 0, vai ser arco tangente de 0 sobre a menos. Quando x é t, vai ser arco tangente de t sobre a. Só que aqui nessa parte 0 dividido qualquer coisa, vai ser 0. Arco tangente de 0 é 0. Ok? Então, no final de contas, fico com o seguinte. T menos infinito, 1 sobre a de menos arco tangente
de T sobre A. Ok? Agora, este sinal menos, propriedades do limite, pode sair para frente. Este 1 sobre A, propriedades do limite, pode sair para frente também. Então, menos 1 sobre A, arco tangente, limite, quando T tende para menos infinito. Então, isso daí, se vocês calculam e lembram da gráfica da função arco tangente de T, isto justamente daqui se aproxima, o limite se aproxima de menos π sobre A. ¿Sí? O menos π meios. ¿Sí? Então, com esse menos aqui, que está aqui acima, vai virar mais. Então, isso vai ser 2πA. Esse daqui, π meios. Menos π meios. Por que se Limite. aproxima de menos π meios, professor? Lembra da função arcotangente, a gráfica? Ela fica atrapalhada. A gráfica é assim, né? Aqui está π meios, menos π meios, e a gráfica da arcotangente é assim. Vem por aqui, passa por zero, ou seja, as retas horizontais, ou seja, as assíntotas horizontais da arcotangente são menos π meios e π meios. Sim, então, quando x se aproxima de menos infinito, esse mais infinito, aonde se vai aproximar? Porque essa reta horizontal menos π meios é uma assíntota, quer dizer que, então, limite de arco tangente de x, quando x vai para menos infinito, ele se aproxima de menos π meios. Por quê? Porque justamente a reta horizontal menos π meios, o y igual a menos π meios, é uma assíntota horizontal. Analogamente para π meios. ¿Sí? E por causa disso, esse limite aqui. Bom, essa é uma das razões, né? De uma assíntota. Ok? Ok, obrigado. Então, tem esse valor. Eu vou botar em um quadradinho para análise. Eu fiz isso. Ou se vocês quiserem aqui, o quadradinho vem aqui. Aí. Ok? Beleza. Analogamente, vocês podem calcular o outro. O outro vai dar a mesma coisa. Sim? Analogamente, eu vou deixar como exercício para vocês. Analogamente, a integral, a outra integral, os dois triângulos, que seria desde zero, né? Zero até infinito, diferencial de x quadrado mais a quadrado, seria igual, vai existir, vai ser convergente e seria π sobre 2a. Mesma continha, ok? Mesma continha que eu fiz aqui, ok? Então, no final de contas, eu queria calcular, queria saber se essa integral imprópria era convergente ou não. E resulta que sim é, né? Porque o triângulo e os triângulos são números reais. O primeiro é 2π sobre 2a, o segundo também é π sobre 2a, então seria π sobre a. Esse é o número real, portanto, essa integral é convergente. Professor, Pode falar? aquela função de cima não era menos π sobre 2a? Sim. Esse daqui, o limite. Então, aí ao somar não daria zero? Não, aqui tem o menos, cuidado. Com esse menos vira Isso. mais. Uhum. E aqui abaixo, o dois triângulos também dá mais. Ah, entendi, Mais. entendi. Ok? Beleza? Então, beleza. Ok. Ok, beleza. E de fato não deveria dar zero. Se você é que você está confundindo com o valor do arco tangente. Por que não deveria dar zero? Se você interpretar como área, esse daqui, você pode deduzir que não vai dar zero. Deveria ser um número positivo ou mais infinito. Por quê?
Porque a função, vou explicar aqui. A integral de menos infinito até infinito, a gente queria calcular esse valor aqui. Mas você pode deduzir que isso daí tem que ser ou bem maior estricta que zero, um número, sim? Ou bem mais infinito. Não pode ser menos infinito ou um número negativo. Por quê? Porque a função, essa função 1 sobre x quadrado, f de x igual a 1 sobre x quadrado mais a quadrado, sempre vai ser maior ou igual, de fato vai ser maior estricto do que zero, para todo x número real. Porque esse polinômio daqui, de embaixo, nunca vai se anular. Sim, para qualquer número real, nunca vai ser zero. Pois justamente A é positivo e nunca vai ser zero. Ou seja, não tem, esse polinômio não tem raízes reais. Só tem raízes complexas, mais menos I vezes A. Ok? Então, nunca vai se anular. Então, quer dizer que é positivo. Não sei como que será a gráfica, não sei. Suponhamos que é assim, sei lá. Além disso, ela é par. Sim? Ou seja, f de menos x é igual a f de x. Então, a gráfica do lado esquerdo ou direito com relação ao eixo y vai ser a mesma. E suponha que é isso, sei lá. Ok? Esse ponto suponha que é 1 sobre a quadrado. Ok? Então, esse daí, qualquer intervalinho que você pegar, por exemplo, simétrico, não sei, t ou v, se vocês quiserem, sei lá, menos v a v, e calcula na integral, como minha função é positiva, o que quer dizer? Interpretação da integral em termos de área. Quer dizer que vai ser a integral de toda essa região. Certo? Mas como minha função é positiva, estritamente, essa área vai ser a integral de menos b a b, diferencial de x sobre x quadrado mais a quadrado, vai ser positiva. Olha, vai ser positivo. Com b, número real. B pode empezar positivo. Então, menos b é negativo. Então, à medida que você vai acrescentando b para a direita e para a esquerda, para tornar mais e menos infinito, você está acrescentando a área. Vai ir acrescentando a área. Então, intuitivamente, não deveria ser nem um zero, nem um número negativo. Tem que ser positivo ou mais infinito. Ok? Essa seria uma outra interpretação usando a interpretação de cálculo de áreas. Ok? Dessa integral imprópria. Isso graças a que essa daqui, essa função dali dentro da função integrando, é positiva. Ok? Vocês podem usar esse raciocínio também para, tipo, tirar mais informação da tua integral imprópria. Ok. Exemplos com integrais impróprias do segundo tipo. Então, agora com em intervalos finitos e que não sejam limitados. Então, exemplo 3. Então, vamos calcular, determine a convergência de seguinte integral. A até 2A diferencial de x sobre x menos A. Com A um número real positivo. Ok? Então, um cálculo errôneo seria o seguinte: o aluno vai pegar essa integral, vai olhar essa é uma integral definida. Então, cuidado, vamos a botar aqui, cuidado. Essa integral aqui, será que é uma integral normal, definida? Ou é uma integral imprópria? De fato, ela é imprópria. É imprópria. Por que imprópria? Alguém pode, justamente porque, se vocês lembram, a integral definida está justamente definida a funções que são limitadas, ou funções contínuas, não contínuas, limitadas e integráveis, né? Mas se alguém pensasse, intentasse calcular diretamente o valor dessa função,
função, o que faria? Calcule o valor dessa função integral. Ok, se você não percebe que ela é imprópria, tá? Se você não percebe que ela é imprópria, você poderia fazer o seguinte cálculo errôneo. A 2A, tudo bem. X menos A, ok? Vou fazer substituição. Substituição. U igual a X menos A. Tá fácil, ok. Se X é igual a U é 0, se X é igual a 2A, U é A. Então, eu vou fazer e diferencial de X é diferencial de U. Então, isso seria a integral desde 0 até A de du sobre raiz de X. Ups, raiz de U. Certo? Que seria a raiz de U. Então, isso a gente já sabe como fazer. Seria 0A, U, A menos 1 meio, diferencial de U. A gente já sabe como calcular isso daí. Estou fazendo substituição aí. Então, seria mais 1 meio, 2, 1, 1 meio, avaliado entre 0 e A. Então, isso seria 2 raiz de A. Porque vai em 0, vai zerar. Então, seria isso. Alguém faria isso. Esse cálculo está certo, mas a ideia é você aplicar aqui, está aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo aqui nessa parte, teorema fundamental do cálculo. E esse teorema fundamental do cálculo você aplicou mal, está errado. Por quê? Essa função não é contínua nesse intervalo, em 0 a. Porque o teorema fundamental do cálculo vale para funções contínuas no intervalo. E essa função não é contínua nesse intervalo. E isso justamente sai dessa parte aqui. Sim, ou dessa parte daqui na substituição. Dessa parte. Por quê? Porque ela nem sequer fica definida em 0. Então, você não pode aplicar o teorema fundamental do cálculo. Ou seja, a partir de aqui, toda essa conta que você fez não é válida. Sim? Não é válida, porque tua função raiz de U, 1 sobre raiz de U, no intervalo 0 a, não é contínuo. Então, essa integral não pode ser definida, ou seja, não é uma integral do tipo imprópria, porque você tem descontinuidade em um dos extremos, tá? Então, não pode aplicar imediatamente o teorema fundamental do cálculo. E isso vem justamente da integral original. Por quê? A integral original, a função, para poder eu aplicar todo esse raciocínio, está errado, pois a função 1 sobre, que aparece aqui no integrando, aí x menos a, não é contínua em esse intervalo que nos estão pedindo integrar, em A, 2A. Por que não é contínua? Porque justamente em A ela nem sequer fica definida, porque justamente quando x é igual a A, o denominador, raiz de x menos A, se anula. Então fica indeterminado, nem sequer está definida em x igual a A, mas aqui você está pegando fechado A. E essa integral aqui está pegando justamente esse limite de integração. Então, você que faz aí? Então, essa daí não é uma integral definida normal, é uma integral imprópria. Sim? Por causa dessa descontinuidade. Okay? Então, o que você vai fazer? Como é uma integral imprópria, você usa as definições de integrais impróprias que a gente deu. Então, vai ser A até 2A, diferencial de A, x menos A. Certo? Definição. Onde que temos problemas? Quando x é justamente aqui, o denominador não pode se anular, e ele se anula quando x é igual a A. Então, no extremo, o limite de integração é inferior, temos problemas. Então, a definição aqui da integral imprópria diz que isso deve ser limite quando um t se aproxima a A pela direita, agora dessa integral definida até 2A, diferencial de x, raiz de x menos A. Essa de aqui, agora sim é uma integral definida. Aqui
essa continha que eu apliquei, essa continha anteriormente que a gente aplicamos, vale. Essa continha vale. Você pode fazer substituição, integrar o 1 menos 1/2, avaliar, aí vale. Porque aí no intervalo t até 2a não temos descontinuidade. A função 1 sobre raiz de x menos a é contínua. Então, aí você pode aplicar as técnicas de integração que você conhece para integrar essa parte aqui. Não é difícil, de novo, por substituição, né? A gente chegou a que x menos a, x vezes, 2 vezes raiz de x menos a por substituição, avaliada entre t e 2a. Então, isso quer dizer que o limite, quando t vai por a pela direita, avaliamos. Quando x é 2a menos a, menos quando x é t menos a, certo? Continuamos. Limite quando t tende para a pela direita, 2 vezes. Aqui somente vamos a ter a. Do outro lado, t menos a, em raiz quadrada. Ok. Aplicamos propriedades do limite. Constante sai para fora também. Então, eu tenho que calcular o limite quando t se aproxima de a pela direita da função raiz quadrada de t menos a. Mas a função raiz quadrada de t menos a, ela é contínua em a. Sim? Como é contínua, esse limite de aqui é justamente só substituir. Sim? Quando esse valor em a. Então, quando você substitui em a, vai ser raiz de a menos a, que vai ser raiz de zero, que vai zerar. Então, todo esse limite é zero. Então, só fico com 2 vezes raiz de a. Sim? Então, olhem, usando o teorema fundamental do cálculo, pareceria que a resposta, a gente chegou na mesma resposta, mas a conta para chegar a essa mesma resposta estava errada do teorema fundamental do cálculo. Sim, a conta estava errada, mas a resposta nesse caso particular era a mesma, se vocês percebem. Então, muito cuidado ao tentar agora, de aqui para frente, calcular uma integral definida. Vocês têm que primeiro verificar se essa função integrando é uma função contínua ou não. Quando é contínua, todos os teoremas de fundamental do cálculo podem ser aplicados. Quando ela não é, ela não pode ser aplicada ao teorema fundamental do cálculo, ela vai ser uma integral imprópria. Como que você resolve ou calcula a integral imprópria? Usa a definição de limites. E aí, no limite, você usa as técnicas de integração que você sabe. Ok? Então, muito cuidado ao calcular integrales definidas ou integrales impróprias. Tem que saber distinguir isso. E a ideia é basicamente ver se tua função é contínua nesse intervalo onde a integral está te pedindo calcular o valor. Ok? Então, mais um exemplo antes de passar aos testes de comparação. Exemplo, esse daqui é o 4. Então, determine a convergência de a integral imprópria 0 até 2a x menos a com a positivo. Mais uma vez, essa integral aqui é imprópria. Por quê? Porque agora temos descontinuidade do denominador de novo. Em x igual a a, essa função não é contínua. A função 1 sobre x menos a não é contínua, nem sequer fica definida. Então, essa integral não é definida, é uma integral imprópria. O que eu faço para isso? Notem que agora, note que 1, a função 1 sobre x menos a, não está definida em x igual a a, porque justamente quando o denominador se anula. Ok? Então, o que você faz? Agora, o a está no intervalo, o a pertence ao intervalo 0, 2a, por causa dessa condição aqui. A é positivo. Fechado. Ok? Então, essa integral aqui é uma integral imprópria do tipo
2 do item C. O pontinho onde ela não está definida é uma descontinuidade, onde a função vai para mais ou menos infinito, mas está dentro do intervalo 0, 2a. Então, definição, integrais impróprias tipo 2, sim? Item C, que me diz? Você tem que quebrar ela até o ponto onde ela não é onde ela não é contínua, que seria o A. Sim? Então, integral de 0 até A, x menos A, mais integral imprópria de A até 2A, diferencial de x, x sobre A. Então, para saber se essa integral imprópria do lado esquerdo é convergente ou não, basta verificar se essas duas são convergentes ou não. Se uma delas daqui, essa daqui que eu vou chamar 1 quadradinho, ou essa daqui que eu vou chamar 2 romano quadrado, não converge, ou seja, não for um número real, automaticamente essa grandona aqui não converge. Para que ela seja convergente, os dois, 1 romano e 2 romano em verde, têm que ser convergentes, quer dizer que sejam números reais. Ok? E de fato, acontece o seguinte. Note que, por exemplo, quando você tenta calcular um romano, definição, que seria a integral de 0 a diferencial de x, x menos a, não é uma integral imprópria, porque a, como falei, agora no limite de integração superior, temos uma descontinuidade, porque a função 1 sobre x menos a nem sequer fica definida em x igual a a. Então, temos problemas. Ok? Então, aplico definição, integrais do tipo 2, seria limite, quando tende para a. Agora, pela esquerda, de 0 a t, diferencial de x, x menos a. Certo? Substituição, agora vocês podem usar todas as técnicas que vocês conhecem nessa integral, que agora é definida. Ok? Se vocês já fazem por substituição, isso dá o logaritmo natural do absoluto de x menos a. Avaliado entre 0 e t. Ok? Por substituição, por exemplo, podem fazer isso. Avaliamos. Quando t tende a A pela esquerda. Então, seria logaritmo natural t menos a menos logaritmo natural do absoluto de 0 menos a, que seria absoluto de menos a. Continuamos. Limite quando t vai para, se aproxima a pela esquerda, que seria logaritmo natural de t menos a menos logaritmo natural de a. De fato, propriedades do limite, então eu só tenho que calcular essa primeira parte. Ok? Agora, como que é a gráfica da função logaritmo natural de t menos a? Ela é um negócio assim. O a é positivo, então o a suponha que está aqui, o zero está aí. Está aí. Aqui é menos infinito, mais infinito. Então a gráfica é mais ou menos assim. Como é valor absoluto, ela vem aqui, vem aqui. Essa é a gráfica da função logaritmo de x menos a. ¿Sí? Então, quando t se aproxima pela esquerda agora, que por esse lado, a esse ponto, os valores da função logaritmo, onde que tem para menos infinito, são números grandes, arbitrariamente grandes, mas negativos. Esse daqui é um número real. Esse daqui é um número real. Tudo bem. Mas esse daqui, olhando pela gráfica, esse daqui vai ser menos infinito. ¿Sí? Com esse menos logaritmo natural de a, essa parte aqui, que é um número real, vai continuar sendo menos infinito. Então, notem, esse valor dessa integral imprópria, 1 romano, é menos infinito. Então, quer dizer que não é convergente. Então, essa integral inteira grandona será convergente? Não.
E não preciso calcular essa parte de aqui, porque mesmo que este seja daqui um número real, como eu já sei que 1 romano é menos infinito, que não converge, então toda essa suma não vai converger. Essa daqui, a grandona, não vai ser convergente. Então, portanto, a integral de A de 0 até 2A, diferencial de x menos A, é divergente. Porque a única possibilidade para que ela seja convergente, como falei, era que 1 romano verde e 2 romano verdes sejam convergentes, que quer dizer que sejam números reais. Mas pela continha de 1 romano, a gente viu que ele não é um número real, menos infinito. Portanto, eu não preciso calcular 2 romanos para dizer se essa daqui, a grandona, é convergente ou não. Porque a 1 romano já é menos infinito. Portanto, a suma vai ser, poderia existir ou não, mas já isso já implica que a grandona não vai ser número real. Ok? Beleza? Uma integral bem imprópria desse tipo igual importante é a seguinte, que eu vou deixar como exercício para vocês treinar. Exemplo 5. Determine os valores alfas positivos para os quais é análogo ao primeiro exemplo, só que agora não de 1 para mais infinito, senão de 0 até 1. Diferencial de x alfa é convergente. Ok? O que tem que fazer vocês? Usar a definição e fazer a mesma continha que a gente fez no exemplo 1. Sim? Com a potência. Ok. Agora, em muitos problemas, a gente tem, até agora a gente sabe muitas técnicas de integração, né? Substituição por partes, racionalizantes, frações parciais, substituição trigonométrica. Esses métodos técnicas de integração ajudam a calcular valores de integrais definidas em termos de funções elementais. O que quer dizer em termos de funções elementais? Ou seja, em termos de funções de raízes de funções, logaritmos, funções trigonométricas, racionais, quociente de racionais, divisão de racionais, tudo isso. E tudo que as operações conhecidas. Isso que se chama funções elementais. Ok? Só que agora, na realidade, não todas as funções podem ser calculadas em termos dessas funções elementais. Por exemplo, então aqui vamos a botar uma observação. A integral, por exemplo, de 0 a 1 da exponencial de menos x quadrado diferencial de x. E a gente sabe que essa exponencial, menos x ao quadrado, é contínua em todos os reais. Em particular, é contínua em 0 a 1. Tudo bem. Mas essa de aqui, o valor, como pelo teorema, como é contínuo em 0 a 1, essa integral essa função é integrável em 0 a 1. Portanto, esse daí é um número real. A pergunta é, será que você pode encontrar em termos de funções elementais? Será que existe alguma função conhecida, uma primitiva conhecida, elementar, que quer dizer elementar, que seja tipo uma raiz quadrada, uma função racional, um polinômio, uma trigonométrica ou combinação das anteriores, que seria f em 0, 1. Existe f de x primitiva? A resposta é que não. Sim? E como essa, existem muitas funções para as quais não existem. Por exemplo, também não existe para esse tipo de funções. X quadrado, por exemplo, parece também não. Ou seja, eu sei que a função seno x quadrado é contínua em 0, 1. Por teorema, ela é integrável em 0, 1.
Então, isso quer dizer que esse número, esse valor aqui, é um número real. A pergunta aqui é, de novo, será que existe alguma função f de x tal que sea primitiva dessa função, seno de x? Pelo segundo teorema fundamental de cálculo, vale isso. Então, seria existe f de x elementar. E a resposta, mais uma vez, é que não. Sim? Mas, mesmo assim, o teorema te garante que essas duas funções são integráveis. Mas não dá, as técnicas de integração atuais não dão para dizer se existe alguma primitiva assim que seja função, que tipo que seja funções elementais, ou seja, que sejam combinações de raízes quadradas, cúbicas, polinômios, trigonométricos. Mas mesmo assim, essas duas funções são integráveis, são números reais. Mas o problema está aí, como que calculamos o valor exato delas sem conhecer essa de aqui? Porque lembrem que o teorema fundamental do cálculo te dá um valor exato. O teorema fundamental do cálculo te diz, por exemplo, quando é uma potência diferencial de x de a até b, ele te dá um valor exato, né? Ele te diz que x n mais 1, de a e b, isso seria b, n mais 1, menos a, n mais 1, certo? Esse daqui é um número real exato, certo? Então, a ideia, porque essa daqui é uma primitiva, né, da xn. Então, mas esse tipo de funções existem para esse tipo de integrais? E como falei, a resposta é que não. Justamente porque esse tipo de funções aqui são especiais. Não pode, as integrais você não pode calcular em termos de funções elementais. E existem muitas diversidades. Sim? Você não pode aplicar nenhuma técnica de integração para conseguir encontrar essa f' x, ou essa fção x, nesse caso. Então, mesmo assim, eu sei que esse daqui é um número real, mas quando eu quisesse calcular o valor exato, quanto que vale? O teorema fundamental do cálculo, se essa for uma função elementar, como falei, dá o valor exato. Mas se eu não sei, se eu não consigo encontrar essa f' de x ou essa fção de x, eu não posso dizer quanto que vale essa integral. Aí é onde entra as técnicas de estimação, que valem também para integrais impróprias. Ou seja, mesmo agora, a mesma pergunta. Será que essa de aqui, com relação a integrais impróprias, notem que isso era para integrais definidas. ¿Qué pasa, por exemplo, se eu quisesse saber se essa de aqui existe ou não, ou seja, se é convergente? Mesma função daqui, só que agora é imprópria, no intervalo infinito. Então, eu aplicaria a definição, né? Definição, tudo bem. Mais infinito, 1 até t, exponencial de menos x quadrado, diferencial de x. Beleza. E agora, o que tenho que fazer? Essa é uma integral definida, integro. Técnicas de integração. Mas aqui, parou aqui. Foi justamente cair nesse problema. O problema, a resposta me diz que não vou poder encontrar uma função f' de x tal que seja uma primitiva de exponencial de menos x quadrado para poder avaliar nesse intervalo, 0, 1. Neste caso, no intervalo 1 até t. Mas mesmo assim, eu sei pelo teoremas que esse daqui é um número real. Esse daqui é um número real, mas eu preciso o valor exato em termos de t para depois avaliar o limite. Mas resulta que esse daqui nunca vou poder integrar ou encontrar uma função em termos de, ou seja, não vou poder encontrar uma função elemental que seja primitiva dessa exponencial. Então, como posso saber se essa daqui existe ou não? Ou seja, se é um número real, se é convergente ou não? Será que existe algum método? E aí é onde entra os testes de comparação para integrais impróprias. E eles servem para estimar, justamente para ver se esse é convergente ou não, usando integrais impróprias que você já conhece que são convergentes ou não. Tá? Então, agora vamos a ver esses testes de comparação. São chamados testes de comparação. Tá? Testes
de comparação para integrais impróprias. Ok? Isso basicamente serve para te dizer, quando você tem funções desse tipo, você vai estimar por acima ou por abaixo por uma integral de função imprópria que você já conheça, que seja convergente ou não. E você vai poder tirar conclusões sobre a tua integral imprópria original. Tá bom? Então, isso é para os dois tipos de funções. Então, tipo 1, então, item I. Sejam f e g funções definidas no intervalo infinito, para o primeiro tipo de funções. Duas funções integráveis no intervalo a t, para todo t maior ou estricta do que a. De modo que f de x seja maior ou igual que g de x, e essa g de x tem que ser maior ou igual que zero. Isso tem que valer para todo x maior ou igual do que a. Então, você vai poder tirar as seguintes conclusões. Item I. Se a integral, essa de aqui, f de x diferencial, imprópria, f de x diferencial de x convergir, então isso implica que a integral imprópria, agora a de g diferencial de x, converge. Sim? O contrário, o que acontece se agora se a pequena g de x diferencial de x diverge, então a grandona vai divergir. Sim? Analogamente, vocês podem enunciar o mesmo resultado para integrales do tipo 2. Tipo 2 seriam intervalos finitos, pero não limitados, né? Seria tipo 2. Então, isso seria tipo 1. Então, 1 é... Ok, vai ser... Só vamos a botar então assim. Na aula de exercícios eu vou falar um pouquinho mais de outro critério que é bom sim, também para comparar. Então, de novo, se sejam, eu vou enunciar para um intervalo finito, mas fechado em A, aberto em B. Mesmas coisas valem para um intervalo aberto em A, fechado em B. Ok? Só que você vai fazer as modificações correspondentes. Então, duas funções não limitadas que sejam integráveis e limitadas em todo intervalo do tipo AC com C menor que B e maior ou igual que A. Ok? E tal que a mesma condição no tipo 1, que valha a desigualdade de x de x maior ou igual que C para todos x entre A e B. Ok? Então, as mesmas conclusões. Ok? Mesmas conclusões. E se a integral de A a B imprópria da grande, da maiorante, converge, então a integral imprópria da menor, ou da minorante, que seria g de x, diferencial de x, converge também. Ok? Converge. Pelo contrário, se agora a integral imprópria da pequena, que seria g de x, diverge,
Então, a integral da grandona, que seria f de x diferencial de x, diverge também. Ok? Então, notem que a hipótese vale para frações, as duas maior ou igual que zero, mas duas ser positivas. Podem ser, tudo bem. Ok? E a hipótese continua se mantendo nos dois resultados acima. Ok? Existe um critério a mais, que é bonzinho também, mas eu vou fazer na próxima aula da quarta, vou enunciar, que sirve também para comparar, sim? Mas agora eu vou enunciar por enquanto só esse. Então, vamos fazer um exemplo. Seria o exemplo, não sei que número de exemplo é, 6. Ok? Como que funciona esse método? Vamos a dar uma olhada. Do tipo 1, por exemplo. Você tem que considerar, ou seja, se você quer, por exemplo, tem uma integral imprópria, que está definida do tipo em intervalo infinito. E se você quer saber que ela converge, o que você tem que fazer? Primeiro tem que verificar que ela é positiva. ¿Sí? Uma vez que você verificou que é positiva, você vai na procura, para saber se ela é convergente, você vai na procura de uma nova função de x, ou uma função f de x, tal que seja maior antes que ela, ou seja, seja maior ou igual que a tua função original. ¿Sí? No, de A para frente, para todo x maior ou igual do que A. E na aula da quarta eu vou dar mais detalhes sobre isso. Ok? Então, se eu tenho uma integral imprópria, vamos supor que é de g, de A até infinito de x. Quero saber se ela converge ou diverge. Se eu, estou intuindo que ela deveria converger, eu quero mostrar ou verificar que ela tem que converger, eu tenho que ir na procura de uma função f de x, tal que seja maior ou igual que essa g de x. Então, por esse teorema aqui, o tipo 1 me diz, e eu tenho que mostrar que essa integral imprópria da f que você encontrou converge. Se isso acontecer, automaticamente, por essa propriedade, a integral original vai converger. Agora, caso contrário, se você tem a tua integral original, agora, a integral original, vamos supor que f de x, integral imprópria de a até b, quer demonstrar ou verificar que ela diverge, o que você tem que fazer? Tem que ir na procura de uma g de x, que seja positiva, maior ou igual do que zero, não negativa, e da qual você saiba de antemão que a integral imprópria diverge. Porque se isso acontecer, se você sabe que ela diverge, automaticamente, por o item 2 dessa parte, a tua integral original imprópria vai divergir. ¿Sí? Então, funciona assim, esse método aqui de teste de comparação. ¿Sí? Analogamente para o tipo 2. Mesmo raciocínio, só que você agora, no lugar do intervalo infinito, agora você tem um intervalo finito e aberto na direita ou esquerda. Mas os raciocínios são os mesmos. ¿Sí? Ok. Então, exemplo. Então, aqui, por exemplo, o que eu falei? No primeiro, que falamos? Queremos saber se essa agora, da qual eu não posso aplicar técnicas de integração para poder aplicar a definição de integral imprópria, mas quero saber se ela é convergente ou não, mesmo assim. Então, a alternativa agora é usar os testes de comparação. Okay? Então, determine se a integral de 1 até mais infinito exponencial de menos x quadrado diferencial de x converge ou não. Tá? Como falei, não posso aplicar a definição de integral imprópria. Alguém diria, tá bom, vou ver, aplico para ver se converge ou não, aplico a definição de integral imprópria. Mas não posso, você vai chegar só nesse passo e você vai chegar aí e acabou. Porque, como falei, você pode aplicar um monte de técnicas de integração, você nunca vai poder encontrar um Fzinho
esse tipo que seja primitiva dessa função exponencial de menos x quadrado. E, portanto, nunca vai poder encontrar o valor exato dessa função, dessa integral imprópria, se por exemplo, for convergente. Então, aí está o problema. Então, você o que faz? Uma ideia para ver se é convergente ou não é usar os testes de comparação aqui. Neste caso, vamos usar o teste de comparação para o tipo 1, né? Porque estamos em intervalo infinito. Ok? Então, primeira coisa. Note que, primeira coisa, exponencial de menos x quadrado sempre é maior ou igual que zero para todo x número real. Porque exponencial de qualquer número sempre é maior ou igual que zero. Ok? Agora, para todo x, como não preciso para todo x, preciso de x maior ou igual que 1. A partir de 1 para frente. Então, para todo x maior ou igual que 1 em particular, eu sei que menos exponencial de x quadrado é maior ou igual do que zero. De fato, é maior estricto. Tudo bem. Sim? Maior estricto. Em particular, vai ser maior ou igual que zero. Mas, isso vai ser também menor ou igual que exponencial de menos x. Sim? Por quê? Se x é maior ou igual do que zero, x quadrado é maior ou igual do que x. Então, menos x quadrado é menor ou igual que menos x. Certo? Em particular, então, aplico exponencial a cada lado e vocês obtêm essa desigualdade aqui que eu estava afirmando. Ok? Ou seja, isso daí é verdade, então. Ok? Por que eu preciso isso? Como falei, quero saber se ela é convergente ou não. De fato, a resposta, ela é convergente. Tá? Então, como falei, quero verificar que ela é convergente. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir na procura de uma f'zinho de x, agora o g'zinho de x vai ser minha função original, que seria exponencial de menos x quadrado, na procura de um f'zinho de x, tal que seja maior ou igual que minha função original, tá? Da qual saiba que sua integral imprópria é convergente. Ok? Então, eu já encontrei meu candidato a ser f'zinho de x. E agora bastaria ver, note que bastaria ver, para usar o item 1 do teste de comparação, bastaria ver se essa integral converge. Será que converge ou não? Neste caso, sim posso usar a definição e de fato essa vai converger. Por quê? Posso usar a definição porque a função exponencial de menos x, se é possível integrá-la em termos de funções elementais, então aplico a definição de integral imprópria, seria de 1 a t, exponencial de menos x, diferencial de x, continuo. Limite quando t vai para menos infinito, para mais infinito. Aqui, a primitiva seria menos exponencial de menos x, vale entre 1 e t. Continuo com a continha, limite quando t vai para mais infinito. Sim? Então, menos exponencial de menos t, menos com esse menos vai virar mais, exponencial de menos 1. Certo? Então, final de contas, exponencial de menos 1, menos limite quando t vai para mais infinito de exponencial menos. Ok. Exponencial de menos t quando t vai para mais infinito. Esse daqui para onde que se aproxima? Para zero, né? Por quê? A exponencial de x, de t, a gráfica é assim, passa por 1. Vai ser y igual a exponencial de x. Exponencial de menos x, esse negócio aqui. Sim, exponencial de menos x. Então, quer dizer que quando t vai ficando cada vez arbitrariamente mais grande, o valor exponencial de menos x vai ficando cada vez mais perto de zero. E, portanto, esse limite é zero. Então, isso daqui é só exponencial de menos 1. Ou se vocês quiserem, né? 1 sobre exponencial de 1, tanto faz. Ok? Então, esse daqui é um número real.
ou seja, quer dizer que essa integral imprópria é convergente. Assim, a integral imprópria de uma t mais diferencial de menos x diferencial de x converge. O que quer dizer isso? Voltamos no nosso teste de comparação. Eu encontrei um fzinho, que no meu caso seria exponencial de menos x, tá? Que a integral imprópria de uma t mais infinito converge. Pelo item I, testes de comparação, automaticamente implica que minha integral original converge. Então, pelo teste de comparação, vou botar tipo 1, item I, integral de uma até mais infinito da minha função original, converge. E acabou. Sim? Então, mesmo que eu não consiga usar a definição de integral imprópria aqui para conseguir ver se ela é convergente ou não, eu consegui verificar que essa integral imprópria é convergente usando um teste de comparação. Como funciona o teste de comparação? É você procurar, nesse caso, queríamos mostrar que ela é convergente, como falei, eu já sei que é convergente, mas quero justificar. Ok, então, eu vou na procura de um fzinho de x, que seria esse candidato a essa função aqui, exponencial de menos x. Então, agora basta, para usar o teste de comparação, ver se essa integral imprópria é convergente, ou seja, se ela é um número. Fazendo a continha a essa função agora, apliquei a definição de integral imprópria, fiz as continhas e eu verifiquei que esse daí é um número real. Isso quer dizer que ela é convergente. Uma vez que ela é convergente, agora sim posso usar o teste de comparação. Então, os testes de comparação servem para isso. Mesmo que você não saiba calcular uma integral definida em termos de funções elementais, você pode deduzir ou pode dizer se a integral imprópria é convergente ou não. Os testes de comparação servem para isso. Ok? Ô, Mas, professor, pode falar? se tiver uma integral que a gente consegue calcular, o teste de comparação mesmo assim funciona? Pode ser para qualquer Sim, integral? funciona. Sim, não necessariamente para qualquer, não para funções que não dá para calcular as técnicas, não dá para aplicar as técnicas de integração. Os testes funcionam para quaisquer funções, desde que satisfaçam as condições, ok? Desde que satisfaçam as condições, ok? Integrais impróprias, né? Para integrais impróprias, do tipo 1 e do tipo 2, ok? Mas é de Ok. mais ajuda para tipo de funções, como falei, como desse tipo aqui, exponencial de menos x quadrado. Mas valem para qualquer tipo de funções, desde que essas funções satisfaçam as hipóteses dos testes, ok? Então, mais exercícios na lista de exercícios, dúvidas, como falei, dúvidas e perguntas, se agora não tiverem, vocês podem trazer a quarta-feira, a gente vai fazer a aula de exercícios e dúvidas na quarta-feira, e como falei, me mandem um e-mail até a quinta pela manhã, porque meio-dia, dos exercícios que eu faço, querem que eu faça na aula para disponibilizar na sexta-feira, ok? A sexta-feira a gente não vai ter aula, ok? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Professor, Pode falar? eu tenho uma dúvida, só que é só uma ideia de questão. Eu não Ok? sei se posso perguntar agora. Posso? Sim, sim, pode. Eu estava fazendo a questão de volume, de sólido, né? E Uhum. aí eu tinha que fazer um que era uma função de arco cosseno em volta do eixo Y. Só que Ok. aí o arco cosseno ele só vai até um ponto, né? Ele só vai de 0 até 1, certo? Para o arco-seno é a função inversa do seno. 0 a 1. 0 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função inversa do seno. 1 a 1 é a função
Então, eu acho que você está pegando, geralmente, entre π meios e π meios. Então, esse daqui vai ser menos 1, esse daqui é 1. Então, o seno fica definido aqui. Esse é o seno de x. O arcosseno seria a inversa, né? Você vai virar esse gráfico. Então, agora, o menos 1 e 1 vão ficar aqui. E o π meios vai ficar aqui. E o menos π meios vai ficar aqui. Certo? Então, aqui, por Certo. exemplo, seno de π meios vai ser 1. Então, isso quer dizer aquele arcosseno de 1 vai ser π meios. Quando você aplica aqui, o arcosseno vai estar aqui. Quando você aplica aqui, analogamente do outro. Seno de menos π meios vai ser menos 1. Isso quer dizer que arcosseno de menos 1 é menos π meios. Arcosseno de menos 1 é menos π meios. Então, a tua gráfica vai ser um negócio mais ou menos assim. Esse Então, vai ser o som arcosseno, certo? certo. Então, o arcosseno, ele nunca pode, então, passar de π meios. Exatamente. Então, essa não é a dúvida na questão, que a questão está pedindo até 2π. Então, acho que não tem como fazer. Então, de repente, como eu falei, deve estar mal digitada a questão. De repente deve ser π meios mesmo. Beleza. Porque a inversa de qualquer função, para que ela esteja definida, você tem que considerar os intervalos onde tua função original é injetora. Um dos intervalos onde da função seno de x onde é injetora justamente é menos π meios e π meios. Então, acho que é isso mesmo, Ok? professor. Obrigado. Nada. Mais dúvidas, mais perguntas? Ok. Na aula da quarta-feira, então, a gente se vê com mais dúvidas e mais perguntas e mais resolução de questões.